Patrício Trovoada não pode ser primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe. Sabem porquê? Eu explico já de seguida. Eu queria parabenizar o partido ADI pela vitória das eleições, mas sobretudo parabenizar o povo santomense. O povo santomense está de parabéns por ter dado a maioria absoluta ao partido ADI, por ter castigado os nossos políticos, nomeadamente os partidos políticos do PCD e MLSTP, que foram um bocado, diria, precipitados, talvez não, quiseram muito que o partido ADI caísse, quando todos nós já tínhamos, todos os partidos e os políticos já tinham prometido que iam deixar o governo governar. Não foi o que aconteceu, não é? Não deixaram o governo governar, um bocado pela força, por imposição do partido ADI, nomeadamente ou do seu líder, Patrício Trovoada, que também, por ter minoria no Parlamento, quis esforçar essa queda do governo por moção de censura, não é? E eu acho que a partir de agora percebemos todos que devemos deixar o governo trabalhar. O povo mostrou-nos isso, o eleitorado de São Tomé mostrou-nos que nós devemos deixar o governo fazer os 4 anos de mandato, não é? Eu, se estivesse em São Tomé, votaria pelo ADI por esta razão. Porque eu acho que o partido ADI tinha ganho as eleições e deveria terminar o mandato. Nós inventamos confusões, atrapalhamos um pelos outros. Quando eu digo nós, tanto os partidos da oposição como o ADI fizeram um monte de confusão e o governo não fez os 4 anos de mandato. Muito também por culpa do partido ADI. Bom, mas sobretudo o povo santomense está de parabéns e o povo santomense mostrou que está atento às movimentações políticas, que percebe das coisas e que chegou à altura de termos um governo que faça 4 anos completo de mandato. E eu acho que isso é uma lição para todos os partidos na oposição, para todos os políticos, para que não pense que o povo santomense está distraído, que o povo santomense não tem noção das coisas. Pelo contrário, acho que o povo está muito bem atento. E nesse momento, nós temos uma situação que eu acho que deveria ser boa se nós, os políticos, estivessem preparados, que nós temos um presidente que é de um partido diferente do primeiro-ministro. Eu acho que o povo soube equilibrar muito bem essa situação. Soube equilibrar muito bem. Pôs um presidente de outro partido, pôs o outro partido a governar. Acho que está muito bem aqui. E reparem que eu tenho estado a falar mais em partido. A vitória foi do partido ADI. E essa vitória, normalmente os observadores internacionais dizem que as eleições foram justas, livres e democráticas. Eu acrescentaria aqui mais uma coisa. Merecidas. A vitória do ADI foi merecida. Talvez tenha sido livre, talvez tenha sido democrata, mas não penso que foi justa. E por que é que eu digo que não foi uma vitória justa, entre parênteses? Por quê? Porque o partido ADI, ou nomeadamente o seu líder, o Patrício Trovoada, esforçou o partido, obrigou o partido a deixar o governo, né? Deixou de governar, né? Com a moção de censura, o governo Patrício Trovoada caiu e automaticamente começou a exigir eleições antecipadas. Eleições antecipadas, queria as eleições antecipadas, mais do que ser primeiro-ministro. Naquela altura o Patrício Trovoada queria as eleições antecipadas. Eu entendo que seja por uma razão de ter minoria no Parlamento, então queria ver se conseguiria a maioria absoluta. Mas também acho que ele estava preparado mais do que qualquer outro partido político, mais de qualquer outro dirigente político, mais de qualquer outro líder político. Ele estava preparado para essas eleições. Não sei de onde é que vem o dinheiro, que isso é uma questão que todos os santomenses se põem, não sabem de onde é que vem o dinheiro do Patrício Trovoada, mas o Patrício Trovoada estava preparado e consequentemente o ADI estavam preparados para isso. Portanto, quando se diz que
que o ADI não deu banho, isto não é verdade. Todos os partidos em São Tomé dão banho. Dão banho. E principalmente o ADI. E desta vez o banho do ADI foi maior. Só que já não cometeram o mesmo erro que cometeram anteriormente, que é vir ao público e dizer que tem que dar às pessoas um incentivo, e anteciparam, através do Patrício Vada, anteciparam, e o Patrício Vada disse, não, subimos ontem que saiu uma quantia elevada do banco, quer dizer que os outros partidos deram banho. Não é verdade. O Patrício Vada foi a pessoa que deu mais banho, e não deu banho só aos santomenses. Deu banho aos santomenses, deu banho à comunidade internacional, à RDP África, deu banho a toda a gente, aos deputados em Portugal, deu banho a toda a gente. Patrício Trovoada e o ADI, não é? Deu banho a toda a gente. Não creio, tenho a convicção que não foi essa razão que o Patrício Trovoada e o ADI ganharam as eleições. Patrício Trovoada e o ADI ganharam as eleições, nomeadamente o ADI, porque não se estava a eleger aqui nenhum candidato a primeiro-ministro, estava-se a eleger o partido para governar e formar o governo, e daí sairia o primeiro-ministro. Portanto, não era eram eleições legislativas, não eram eleições primeiro-ministro para primeiro-ministro. Isto não existe. Né? E eu acho isso muito bem. E o Patrício Trovoada soube manipular muito bem todas essas coisas e deu banho a toda a gente. Não há ninguém que deu mais banho do que Patrício Trovoada e o ADI em São Tomé. Isto é uma pura verdade e eu gostaria muito de ver a desmentirem isso. Porque o Patrício Trovoada estava preparado. Ele preparou-se durante 2 anos para este combate final de maioria que exigiu maioria absoluta, e eu acho muito bem. Finalmente, através do Patrício Trovoada, viu muitos partidos começaram a pedir maioria absoluta, que isto é necessário, é muito difícil governar com minorias em São Tomé, e eu acho muito bem, mas justas talvez não tenham sido, porque o Patrício Trovoada deu banho a toda a gente. Não quer dizer que os outros partidos não tenham dado banho. Os outros partidos também deram banho, também fizeram as suas. Mas não houve ninguém que deu mais banho que o ADI. Isso não me tiram para ele. Não foi essa a razão que o ADI ganhou as eleições. Esta é a minha convicção, até porque eu, se estivesse em São Tomé, também votaria no ADI. Essas eleições foram feitas para o ADI ganhar. O ADI fez todo tipo de campanha, fez campanha internacional, campanha nacional. O Patrício Trovoada depois sai do país como se estivesse a ser perseguido ou coisa parecida, e abriga-se em Portugal, comove a sociedade portuguesa. Depois aparecem programas de televisão, pessoas a apoiá-la, deputados, etc, etc. Quer dizer, fez aí um marketing político muito bem feito para que pudesse ganhar as eleições. E, portanto, houve aí um trabalho do partido, também no terreno, os jovens do partido ADI, o Levi Nazaré como secretário-geral, acho eu, do partido, também trabalhou muito bem, trabalhou toda a gente muito bem. Eu estou muito satisfeito pela vitória do ADI. Eu, contudo, não estou nada contente com o facto de ter-se transformado as eleições legislativas como eleições para primeiro-ministro. Eleições do primeiro-ministro. Porque eu acho que o Presidente da República deve ter esse poder de escolher a pessoa com quem melhor pode trabalhar para haver um melhor relacionamento institucional. Pode ser que o partido indique uma pessoa que não possa ter uma relação institucional boa com o Presidente da República. Então eu acho que sim, deve-se apresentar 3 pessoas para o cargo do Primeiro-Ministro, e o Presidente da República escolherá aquele que ele acha mais conveniente para trabalhar com ele, porque é preciso haver isto. É por isso que o Presidente da República tem este poder para escolher, para nomear a pessoa que vai ser o Primeiro-Ministro. Portanto, ao se indicar uma pessoa para o Primeiro-Ministro, elimina-se essa possibilidade e cria-se atritos. Sabemos todos que o Patrício Trovoada dirigiu as suas batalhas durante as eleições para o Pinto da Costa. Bom, pode-se dizer que isso foi uma estratégia política. Não creio que isso fosse uma estratégia política, mas foi uma estratégia política de marketing para as eleições, etc. Mas não creio que fosse só isso. Portanto, eu acho que
é preciso haver mais que uma hipótese para o Presidente da República escolher o primeiro-ministro que vai governar, que vai fazer o próximo governo. Isto é o primeiro ponto. Segundo ponto, Patrício Trovoada tem um caso no tribunal, né? Tem um caso no tribunal por lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro é quando as pessoas, para muitas pessoas que não devem saber o que é isso de lavagem de dinheiro, é quando alguém traz dinheiro ilegal, de fontes ilegais, de fontes que não sabemos de onde é. Pode ser de droga, pode ser de negócios ilícitos, enfim, pode ser de muita coisa. Traz o dinheiro para o país e faz compra, abre empresas, financia coisas. E este dinheiro, a partir do momento que ele investe esse dinheiro em certas coisas, esse dinheiro torna-se legal. Então, e deixa de ser um dinheiro sujo, um dinheiro que vem de droga, um dinheiro que as pessoas normalmente não iriam aceitar, porque é um dinheiro que não é lícito, não é legal esse dinheiro. E é o que se passa. Com razão ou não, os partidos na oposição da altura, acho que foi o PCD nomeadamente, pôs uma queixa-crime contra Patrício Trovoada sobre lavagem de dinheiro. Não interessa se é verdade, se é fundamentado ou não. Eu acho que o Patrício Trovoada não pode ser primeiro-ministro enquanto não esclarecer a situação. E eu aqui, e desde já peço todas as pessoas santomenses, as elites santomenses, os intelectuais santomenses, que não se deixam abater pela maioria absoluta do ADI. Não é isso que faz do Patrício Trovoada Deus. Não é isso que faz do Patrício Trovoada Deus. Nem faz do ADI o partido que pode mandar em Santo Tomé fazer e desfazer. Porque depois Patrício Trovoada tem muitos problemas. Quando o Patrício Trovoada regressa para fazer a campanha, leva um grupo de deputados. Eu percebo que tenha tido medo que estes deputados possam servir de testemunha, possam servir de apoio, de testemunha e apoio para que não seja preso injustamente ou coisa parecida. Eu percebo isto. Bom, e depois levou também pessoas como surgiu nas notícias no Telanon, o jornal Telanon Digital, jornal digital Telanon, que levou um mercenário. Não percebo porque ter um mercenário, podemos ter um segurança, mas um mercenário que vai treinar as outras pessoas que fazem parte da segurança do Patrício Trovoada com bombas e etc. Eu não percebo este tipo de coisa. Eu não percebo. Uma coisa é a segurança do Patrício Trovoada, que eu acho que é necessária e importante. Eu acho que os deputados que de maneira individual lá foram também para servir de testemunha, para que Patrício não fosse preso injustamente ou coisa parecida, acho muito bem, mas nenhuma dessas pessoas deve impedir que o Patrício vá a tribunal responder pela lavagem de dinheiro. No mínimo, eu estava a conversar com uma pessoa que me disse que não, que esse caso já foi arquivado, o processo já foi arquivado. Se esse processo já foi arquivado, é preciso que o Patrício Trovoada venha ao público e nos diga o porquê dessa acusação e que nos informe claramente que o processo foi arquivado. Porque eu não perdoarei o Pinto da Costa, Manel Pinto da Costa, nosso presidente, que se nomear o Patrício Trovoada para ser primeiro-ministro, tendo esse caso no tribunal para resolver. Ele tem que responder primeiro isso. Certamente que é por isso que logo no dia a seguir, né, que soube o resultado das eleições, né, que o ADI ganhou a maioria absoluta, o Patrício Trovoada sai do país. O Patrício Trovoada sai do país e exige que o Parlamento seja constituído primeiro para que depois se forme o governo. Ora, o Parlamento tem sua data estipulada na Constituição, segundo percebi, os intervenientes do Parlamento, as pessoas que estão no Parlamento, vieram esclarecer, a Amaro Couto veio esclarecer claramente que tem um prazo para o Parlamento ser formado, para os deputados tomarem posse. Eu entendo isso muito bem. Agora, não há prazos na Constituição que diz que o governo tem que ser formado depois do Parlamento. Pode ser que isso faça mais sentido, mas não é o costume. Não é que nós, os santomenses, os políticos santomenses, têm feito. Não é esse o costume. Portanto, eu não entendo. E o Patrício Trovoada já várias vezes participou disso. Eu não entendo de maneira alguma como é que ele agora, depois de ser eleito, foge. Para mim isso foi uma espécie de fugida. Não percebo. Vi dizer que
foi à procura de apoio, não. O melhor que o Patrício Trovada teria feito era, o mais rápido possível, assumir o cargo do primeiro-ministro, não é? E começar a fazer os contactos. Assim que o governo, assim que o parlamento entrasse em funções, ele meteu o Orçamento Geral do Estado para começarmos a trabalhar. Não é fazer essa morosidade toda e esse suspense todo. Eu não entendo porquê. Diz, e eu estou a ver que faz algum sentido, que o Patrício Trovada quer tomar posse como deputado para ter imunidade parlamentar, para não responder sobre o caso de lavagem de dinheiro. Eu acho que isso é que nós, os santomenses, não devemos aceitar isso. Não devemos aceitar essa situação. Patrício Trovada tem que responder, tem que esclarecer. Porque nós não podemos ter um primeiro-ministro que é acusado de lavagem de dinheiro. É simples, meus senhores. Lavagem de dinheiro não pode ser. Não pode ser. Acho muito bem que o ADI tenha ganho e acho muito bem que o ADI governe um mandato completo, mas não acho bem que tenhamos um primeiro-ministro, no caso Patrício Trovada, que seja acusado de lavagem de dinheiro. Temos que esclarecer isso primeiro. Antes de qualquer discussão, temos que esclarecer isso primeiro. Eu queria aqui também chamar a atenção aos outros partidos na oposição, os partidos que perderam as eleições. Queria aqui chamar a atenção para que deixem trabalhar o ADI. Deixem o ADI trabalhar até o final do mandato. Não deixem que o Patrício Trovada assuma o cargo sem esclarecer a questão de lavagem do dinheiro. Não faço conta. Já ouvi dizer e tudo que está envolvida a Interpol. Se está envolvida a Interpol, etc., não conheço nenhum outro caso de nenhum político em Santo Tomé que esteja envolvido em Interpol. Eu acho que nós devemos prestar atenção a este fato. Não devemos deixar Patrício Trovada ser primeiro-ministro sem, com isso, verificar primeiro se é verdade ou não, esclarecemos a situação. Não tenho nada contra Patrício Trovada, pelo contrário, gosto da postura da figura, já ouvi as entrevistas do Patrício Trovada, gosto do que fala, gosto do sonho, da utopia, entre parentes, que tem para São Tomé, gosto muito bem, gostaria que ele não tivesse, que esse caso de lavagem de dinheiro fosse uma acusação infundada para que ele pudesse assumir o cargo integramente. Tenho dúvidas que, sendo Patrício Trovada o primeiro-ministro, que as coisas vão correr bem, porque temos uma pessoa na presidência que não é do mesmo partido, e já avisei, já disse isso em vários outros vídeos, e portanto acho que vai haver sempre algum problema. A maioria absoluta aqui para mim não diz muito no sentido de estabilidade política, não é? Porque é preciso que o Patrício Trovada, caso venha a ser eliminado as hipóteses de lavagem de dinheiro, etc., é preciso que o Patrício Trovada se entenda com aquilo que nós chamamos as elites santomenses, eu diria os intelectuais santomenses, as pessoas que estão mais conscientes em São Tomé, não é? Que seja mais aberto ao diálogo, que seja mais claro com as pessoas, que fale, que chame as pessoas mais influentes da sociedade. Como sabem, eu também fiz, quando os partidos interpuseram moção de censura ao ADI, eu lembro na altura chamaram a Elsa Pinto para ser deputada, para ser procuradora-geral da República. Eu fiz um vídeo, que vou deixar aqui o link, eu fiz um vídeo a contestar essa nomeação, porque a Elsa Pinto na altura tinha um caso de suspeita de crime de cheques. Neste momento é o mesmo que se passa com Patrício Trovada. Eu não posso concordar que uma pessoa que ocupa um cargo de primeiro-ministro tenha um processo, crime de lavagem de dinheiro nos tribunais para responder. Ele tem que vir, no mínimo, esclarecer esse caso ao público. Portanto, eu peço às pessoas e os intelectuais santomenses, nomeadamente, vou falar aqui do nome, que é Abílio Bragança, que eu acho que é uma pessoa muito centrada, é um comentador, que todos nós sabemos a sua tendência para apoiar o Patrício Trovada e o ADI, nós sabemos a sua tendência, mas é um homem íntegro, e eu acho que ele concordará comigo que Patrício Trovada deve responder aos tribunais, e eu gostaria aqui de pedir a sua solidariedade para falar desse assunto, esclarecer esse assunto e não deixar escapar isso. Patrício Trovada não pode ser primeiro-ministro enquanto não esclarecer a situação da lavagem de dinheiro. Tem aí na internet muitos intelectuais no fórum Telanon, não é?
tem muitas pessoas que apoiam Patrício Trovoada. Eu acho que essas pessoas estarão de acordo comigo. Eu acho que o ADI não irá permitir que o Patrício Trovoada seja primeiro-ministro com este assunto por esclarecer. Não interessa se a acusação é verdadeira ou falsa, não é? Mas o Patrício Trovoada tem que esclarecer este assunto. Eu acho que o ADI não vai deixar isso acontecer porque está a criar um precedente. Porque senão daqui a bocado vamos ter um primeiro-ministro, um presidente da República ladrão. E ninguém liga e ninguém diz nada. Quer dizer, portanto, eu acho que eu sei que há muitos casos por resolver em São Tomé da Justiça, mas este é importante e urgente, porque Patrício Trovoada está iminente de ser nomeado primeiro-ministro. Não podemos ter no poder uma pessoa com essa suspeita. Não há aqui vereditos, mas é suspeita. Então ele tem que vir esclarecer. Acho que o Patrício Trovoada devia ser a primeira pessoa interessada a fazer isso. E não criar confusão de que tem que fazer tem que ser deputado primeiro, para depois. Quer dizer, sendo deputado, provavelmente tem imunidade parlamentar, provavelmente pode viajar pelo mundo sem a Interpol interferir no caso, sem nada disso. Portanto, eu acho que. E depois é uma questão que o Patrício Trovoada quer agora fazer com que o presidente seja refém da sua maioria absoluta. Eu acho que é essa a questão. É preciso que o Patrício Trovoada chegue-se à frente e fale com as pessoas e deixe de ser arrogante. Deixe de ser arrogante. Porque é o que o Patrício Trovoada está a fazer. E eu vejo também uma certa arrogância no Levi Nazaré, que é uma pessoa que eu gosto muito, que até tem uma certa admiração, mas há uma certa arrogância. Eu acho que o Levi Nazaré e as pessoas que estão à frente do partido AD não deviam permitir que Patrício Trovoada fosse primeiro-ministro sem esclarecer nomeadamente, repare, sem esclarecer primeiro que a situação de lavagem de dinheiro. Eu alerto aos santomenses, aos intelectuais santomenses, as pessoas mais elucidadas santomenses, para que não deixem acontecer esse tipo de coisa. Ganhou maioria absoluta sim, deve governar 4 anos, mas não somos reféns da maioria absoluta. Não é porque Patrício Trovoada fez com que a ADI ganhasse maioria absoluta que nós temos que aceitá-lo, mesmo sabendo que ele tem um processo de lavagem de dinheiro em São Tomé, no tribunal, devemos aceitá-lo como primeiro-ministro. Não faz sentido, ficaria muito desiludido que isso fosse acontecer. Ficaria desiludido com o Levi Nazaré e o ADI por aceitarem uma coisa dessa, porque eu tenho visto o Levi Nazaré a pautar a exigir, não é? A exigir que os deputados que têm problemas com a justiça que vão responder. Portanto, parece uma pessoa que exige esse tipo de esclarecimento. Portanto, eu conto com o Levi Nazaré, conto com a Abílio Bragança, conto com o fórum do digital Telanon, que tem lá muitos comentadores, muita gente aparece para comentar lá. Quem não conhece, que visite o fórum Telanon no Facebook, é muito bom. As pessoas aparecem, que comentem, que reivindiquem, porque não pode acontecer. Nós não podemos ter um primeiro-ministro que tem suspeita de lavagem de dinheiro em São Tomé. Não podemos aceitar uma coisa dessa. Muito obrigado a todos mais uma vez por assistirem ao meu canal. Um bem-aja, beijo e abraço. Façam valer a pena o vosso dia.